A data. Vamos à pregação, vamos lá. A gente vai falar sobre fé poderosa, 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Mariana tomou um susto hoje, viu sua voz sendo multiplicada, né? Eu não sei, deu um negócio lá que estava desmarcado, não era para estar desmarcado lá em cima, né? E tá tudo certo. Aí a gente conseguiu tirar esse eco ruim lá que estava lá. 1 João 5, 4 e 5. Tá aqui isso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, quem é que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sou eu, você, somos nós. Então, a vitória é certa, porque a Bíblia fala que se a gente tem a fé que vence o mundo e a gente crê em Jesus, é porque a gente vence o mundo. A gente já tem tudo que a gente precisa. Senhor, obrigado pela oportunidade de cultuarmos o Teu nome, de exaltarmos a Ti. Continua falando conosco. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, que venceram a chuva, que venceram a tempestade, venceram o medo de sair de casa. Abençoa toda a igreja, aqueles que não puderam estar aqui. Fica conosco e continua falando, derramando a Tua graça, sabedoria, unção sobre nós. Eu diminuo para que Tu cresças. Eu reconheço a minha total dependência de Ti, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Fé poderosa. A gente tem um chamado à fé. A Bíblia relata e diz que a fé ela é um dom, né? E é o único dom que todos aqueles que creem em Jesus possuem. É o dom, porque fulano não tem o dom da fé. Bom, se ele não tem o dom da fé, ele não pode ser salvo. A gente vai dar uma pincelada rápida aqui em doutrina, daqui a pouco, bem rápido, mas a gente entende que é o dom que todo crente em Jesus tem. Agora, línguas, um tem, o outro não tem. Visão, um tem, o outro não tem. Até o dom do amor também, né? As pessoas, elas amam, mas ter o dom é muito diferente, né? Enfim, fé é uma palavra citada em todo o mundo por diferentes crenças, religiões e culturas. Fé, segundo o dicionário, o Aurélio, né, diz que fé ela é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Ela é a adesão absoluta, ou seja, a crença absoluta do espírito para aquilo que se considera verdadeiro. Ela tem como sinônimo confiança, crédito, certeza, esperança, insuspeição e segurança. Fé é segurança também. Então, para nós cristãos que temos a Bíblia como verdade, que temos a Bíblia como nosso manual de vida, como nosso livro de regra de fé e prática, Paulo descreve a fé como, Hebreus 11:1, ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Se um dia alguém te perguntar o que é fé, você pode dizer, bom, é o que está escrito em Hebreus 11:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O Aurélio disse que ela é a adesão absoluta ao espírito que se considera verdadeiro. O Michaelis traz como sinônimo confiança, crédito, certeza, esperança, segurança. E a Bíblia fala que fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. Ela é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, fé não é nada, Simone, natural. Ronaldo, fé é algo totalmente espiritual. Só quem tem os olhos da fé iluminados pelo Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo consegue entender e compreender o que é de fato viver pela fé. É você
ter a certeza que algo vai acontecer sem existir nada provando que vai acontecer. É loucura, sabe? É você dizer assim, eu vou ser curado, e o médico olhar para a tua cara e falar assim, peraí, é câncer, peraí, isso aqui não tem cura, isso aqui você já chegou no último estágio. O médico virar e falar que assim, olha, pode comprar um caixão e encomendar e já se despedir e morrer em casa. Eu conheci uma senhora, ela é diaconisa, se tornou diaconisa da igreja em que eu vim, né, lá de Botafogo, a Irmã Maria do Socorro. Ela chegou na igreja carregada pelo seu marido, carregada, metástase, do alto da cabeça de fato, a planta dos pés, metástase, totalmente tomada. E naquele dia o médico tinha falado assim, olha, estamos dando alta, em 15 dias a sua esposa está partindo, no máximo em 15 dias. Ou seja, já tem plano funerário e tudo mais, a gente vai liberar ela para falecer em casa. Porque aqui no hospital já não tem mais, a gente não tem mais como fazer, o que fazer e tudo mais. E ele saiu do hospital com ela, né, e um dos filhos, e falaram assim, não, vamos para a igreja. E entrou na igreja com ela no colo. Eu fui testemunho ocular disso, eu sou testemunho ocular disso. E ele colocou ela sentada no banco e tudo mais, aquela coisa toda, ela já era membro da igreja, e aquela coisa toda. E naquele culto pregou, ela falou que começou a sentir um calor diferente, um calor estranho, tá bom, foi para casa e todo mundo assim, bom, vamos nos preparar para a partida da irmã Maria do Socorro. Os 15 dias passaram, 30 dias passaram, 90 dias passaram, 365, só que antes dos 365 dias o médico chama ela e fala assim, olha, se eu não me engano 70 ou 90 dias, falou assim, passaram, a medicina não erra. O que a senhora está fazendo? E ela pegou e falou, eu não tenho nem força para orar, mas tem uma igreja que tem muita fé de que esse câncer vai sumir. Ele, vai sumir? Ela, vai sumir. Ele, não, já sumiu, olha aqui seu exame, não tem mais nada. Esse testemunho dela ficava no quadro de entrada da igreja, né? Tinha um quadro, aquele quadro de informações, e isso inspirou a gente a pegar todos os testemunhos e colocar ali no quadro. E o testemunho dela ficava um exame de um lado, dizendo metástase, parará, parará, paciente não irá sobreviver, enfim, nos termos técnicos, X. E no outro dizendo, o corpo está limpo, não tem uma metástase, não tem nada, um resultado de PET scan. Para a ciência é loucura, fé é loucura, fé é você dizer, pelas chagas de Cristo eu estou sarado e continuar tomando remédio, mas dizendo, Deus vai fazer alguma coisa. E eu sou muito fã da fé inteligente, né? Da fé inteligente, foi o que eu falei para minha avó chegou, o resultado, tá, mieloma múltiplo, um tipo de câncer raro, né? Deixou ela acamada e tudo mais, e a minha avó falava assim, será que Jesus vai me curar? Eu falei assim, a senhora pode ter certeza que Jesus vai curar ela? Né, porque se eu não estiver mais aqui, significa que eu estou curada. Eu falei que assim, é isso aí, se der, a gente não canta que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O que eu não posso deixar de ter é fé. Fé que Deus está trabalhando, fé que Deus está fazendo alguma coisa, fé que Deus está movimentando, sabe, o mundo espiritual em meu favor, e entender que se Ele me curar fisicamente, amém, eu tive fé para aquilo, mas se Ele não me curar fisicamente, amém, Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas e das nossas necessidades. Fé é algo tão simples, mas tão poderoso, que ela é citada como certeza e convicção. Não foi isso que ele falou? A fé, ela é certeza de coisas que se esperam e a convicção. Então ela é algo tão simples, mas algo certeiro, que Paulo fala que ela é certeza e ela é convicção. Mas também muitas pessoas dizem ter fé e não sabem usá-la. Não sabem como usá-la.
Outras ainda falam sobre, mas não tem a dimensão do poder que ela tem quando colocada em ação. Não é o que a gente canta? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Fé é uma coisa simples, mas que nos faz imaginar, chamar a existência, crer em algo extraordinário da parte de Deus. Sabe? A gente às vezes pensa assim, mas é o beabá. Sim, a gente se acostuma com tanta coisa e foge do básico. A gente quer que Deus faça coisas mirabolantes, mas se esquece do básico. E o que é o básico? É ter fé. E a fé, ela pode mudar a vida de muita gente. A fé, ela muda a vida. Ela muda a vida de muita gente. A fé, ela tem mudado a minha vida. A fé, em 2024, eu posso dizer que a fé, ela tem transformado a minha vida. Ela tem transformado, através da fé, eu posso dizer, eu tenho sido um novo jovem garoto. Um jovem idoso. Jovem garoto não, jovem garoto é a mesma coisa, né? Um jovem garoto, um rapaz, idoso quase, sabe? A fé, ela tem mudado, sabe por quê? Porque pelos olhos da fé, eu sempre fui alguém muito de botar o pé na água, de não ter medo de fazer. Só que ultimamente, eu não sei o que tem acontecido, Simone, que eu andei ficando meio medroso em certas coisas, mas só que aí eu entendi que a matemática de Deus na minha vida tem sido essa. Deus tem permitido o medo para Ele poder me fazer voltar lá atrás e dizer, isso aqui continua sendo possível. Isso aqui continua, sabe, sendo palpável. É só a gente não esquecer de exercer a fé. A gente às vezes vai se acostumando com tanta coisa e vai se esquecendo que Deus é o mesmo. Deus não mudou. Se Deus fez lá atrás, por que Ele não vai fazer agora? Aí eu me lembrei, fazendo essa mensagem, daquela matéria que eu já citei aqui algumas vezes do jornal O Globo, em que se você jogar no Google, você vai ver essa matéria muito interessante, chamado Fé e Espiritualidade. E aí eles pegaram os mais renomados cientistas, pastores e padres e espíritas, enfim, sacerdotes espíritas, tudo que envolvia espiritualidade, as referências no Brasil, e compararam com a entrevista de um médico. E esse médico, que é o Dr. Fábio Nasri, que ele era um geriatra, diretor geral da geriatria do Hospital Albert Einstein e o vice-diretor geral do hospital, em que resumidamente o Dr. Fábio, ele diz que fé, ela não garante cura, mas sem ela fica muito difícil chegar à cura. E aí o pessoal perguntou, por quê? Mas por que, doutor, que o senhor está dizendo isso? Ele falou, porque é o seguinte, quando eu chego diante de um paciente e que eu vejo que aquele paciente ali, pela medicina, não tem mais jeito e tudo mais, ou ainda eu chego daquele paciente e vejo que o diagnóstico dele é um pouco complicado. Ele falou, com esse tempo todo, com um doutorado feito nos Estados Unidos, eu aprendi uma coisa aqui no Brasil. Eu pergunto se ele tem alguma fé, se ele professa alguma fé, se ele principalmente é cristão, se ele acredita em Jesus Cristo. E aí, ele diz nessa entrevista que quando o paciente diz para ele que acredita, ele fala, opa, 50% do meu sucesso está garantido. Porque ele tem certeza que através da fé fica muito mais fácil da pessoa alcançar a cura, gerar a cura. Você sabe que quando a pessoa, nessa entrevista, fala um outro oncologista, também do Hospital Albert Einstein, que ele diz que quando a pessoa ela tá passando um diagnóstico de câncer, e essa pessoa ela começa a exercer a fé, as células cancerígenas, elas tendem a diminuir
diminuir, ainda que de repente a pessoa não chegue à vida, né, não conclua a vida, enfim, chegue, né, ao caminho da morte e tudo mais, mas é provado nos exames que as células cancerígenas daquela pessoa mudam, sabe por quê? Ou seja, a fé, ela é um remédio, ela vai jogando para dentro essa informação, as células cancerígenas, ao invés de dizerem uma para outra, vamos morrer, vão contaminando uma outra, elas vão falando que assim, olha só, ou você vive, ou então fica do jeito que está. Ou seja, quando a fé entra na nossa vida, nada fica parado. As células do nosso corpo têm que estar submetidas à fé, os capilares do nosso corpo têm que estar submetidos à fé, os órgãos do nosso corpo têm que estar submetidos à fé que você professa, a fé que você acredita, a fé que nós vivemos, a fé na palavra de Deus que diz que em todas as coisas somos mais que vencedores, a fé que diz que pelas chagas de Cristo nós já estamos sarados. Tudo na nossa vida tem que estar submetido à fé. E a nossa fé tem que estar submissa ao Espírito Santo de Deus que nos garante a vitória. Ele fala, olha, nós temos a vitória que vence o mundo, que é a fé. Deus nos deu a fé como um dom crucial para que em todos os momentos da vida possamos crer e não duvidar, porque 11:6 de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Desde a salvação até a oração, por algo que nós necessitamos, precisamos da fé. Desde a salvação, pastor, claro, a salvação primeiro, que a gente acredita, que é o que a Bíblia traz, que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, não é nós não sabemos, presciência é o que Deus sabe antecipadamente, não a gente. Deus sabe quem vai ser salvo e não nós, né? Olha o que Tito 1 fala. Tito 1, ele fala, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Dois eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ou seja, a fé não é de quem quer, não é de quem corre, a fé é daquela pessoa a quem Deus escolheu, e graças a Deus que Deus te escolheu, graças a Deus que o Senhor te escolheu, como a Bíblia fala em Efésios 1, 3, 4 e 5, que Ele te escolheu e te elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. A partir desse momento Ele te deu a fé. Efésios 1, 13, depois 2:8, ele fala, nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nele também, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, a Bíblia fala, vamos ler lá que a gente depois, ele fala que 2:8, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Eu costumo dizer que em Efésios 1:13 que ele fala, nele também vós, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foram selados. Então isso tudo acontece como? Através da fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A música? Não, pode até ser a música, mas é a palavra de Deus, aí através da música, através da pregação, através a palavra de Deus, através do testemunho que você dá. A Simone chega lá na loja dela e é uma boa gerente, ama todo mundo, puxa a orelha de todo mundo também, e briga e tal, mas está sendo um testemunho. A pastora Paula com seus clientes, a Caroline lá atendendo o pessoal, a Cléo trabalhando lá, organizando, sendo a grande governanta das mansões da Zona Sul do Rio de Janeiro, lá aquela coisa toda. Você também é a palavra de Deus. Billy Graham, ele falava isso, né? Que vai chegar o tempo em que nós seremos o evangelho que o mundo iria ler. Então, a fé de muitas pessoas pode ser ativada através da sua conduta, através do seu testemunho. A pessoa vem e fala assim, gente, peraí, ele crê tanto assim? Gente, mas peraí, tá dispensa, tá vazia, o carro tá quebrado, a família fez não sei o que, o marido largou, e a pessoa continua crendo. Irmão, peraí, alguma coisa tem nesse Deus, eu quero servir isso aí também. Pronto, ativou a fé na vida de alguém. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, aí é o que ele fala em Efésios 1:13, nele
bota para mim que fugiu aqui o versículo da minha cabeça, lá, por favor. Ele fala, em quem também vós depois de ouvistes a palavra da verdade. Aí vem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que é a palavra de Deus. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí, a partir do momento em que eu ouço a fé, ela me faz crer, tendo nele também crido. Depois que eu creio, a Bíblia fala que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Então, automaticamente, eu acredito em Deus e logo eu sou salvo, porque a Bíblia fala o quê? Com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça, né? Então, ou seja, a partir desse momento a fé ela é ativada e eu passo a crer, ou seja, a fé para a salvação. Sem a fé não conseguiremos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e por consequência não conseguiremos ser salvos. Romanos 1, 16 e 17: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Um dia desses, depois a gente vai lendo, a gente vai estudando. Eu estou fazendo meu mestrado em cima das cartas paulinas, e aí eu estava lendo, depois de muito tempo e tudo mais, e aí revisando, já estou fazendo TCC, estou ficando maluco de barba branca por conta disso. O que eu estava entendendo? No grego, a Bíblia vem trazendo, no original ele vem dizendo que o justo viverá da sua fé. Eu falei, meu Deus, 40 anos de idade quase, eu nunca percebi isso aqui. E no grego, no original grego, ele fala que o justo viverá da sua fé. Ou seja, querido, a sua fé determina onde você vai chegar. A forma em que você acredita é ela que vai determinar a forma em que você vai receber, a forma que você vai viver. O nosso chamado é para vivermos por fé. Não precisamos mais de nada além da fé em Deus para sermos salvos e nada além da fé para conquistarmos e chegarmos à nossa vitória. Somente quem vive pela fé entende o que é desfrutar de algo sobrenatural. Quem não tem fé só se torna sempre um espectador. Vive da fé dos outros. E fulano recebeu um milagre. E fulano comprou um carro. E glória a Deus. E eu? Tadinho, será que eu tenho fé para isso? Tem fé, mas não sabe usar a fé. Tem fé, mas não sabe entender que a fé ela é dunamis, ela é dinamite, ela é poder de Deus, sabe? Então, Deus não nos chamou para colocarmos a nossa vida somente no que é natural. Oramos com a fé, pela fé, no mundo natural. Como os irmãos chegaram aqui hoje, eu estava lá atrás, quando cheguei, eu olhei a diaconia Zezé ajoelhada, os irmãos orando, profetizando, clamando. Oramos no mundo natural, mas é através da fé que conquistamos o que é nosso de forma sobrenatural. E a falta de fé coloca pessoas na inércia, desacreditados em si, desacreditado nos outros e muitas vezes até em Deus. Oram, porém oram desconfiadas. Eu já contei aqui a história de uma vez de um colega na antiga denominação que a gente foi visitar uma pessoa e eu peguei, orei, clamei e tal, em nome de Jesus e tal, não sei o que. Agora fulano ora, Senhor, eu não sei não, mas se o Senhor quiser fazer, eu dei-lhe um beliscão no braço. Falei, quer fazer, vai fazer. Querido, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu sei qual é a minha fé, e a Bíblia fala que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Eu preciso exercer a fé. A vontade de Deus ela vai se cumprir, querendo a gente ou não. Você está aí sentado, eu estou aqui pregando, então é a vontade de Deus sendo manifesta, ponto. Sabe? Eu ter feito certas coisas no dia de hoje, bom, se eu estou submetido a Deus, a vontade de Deus está sendo cumprida, ainda que
não seja tão agradável aos nossos olhos. O meu papel é exercer a fé e andar em linha com a palavra de Deus. O resto é com Deus. Agora, eu não posso chegar para uma pessoa que está acometida de doença e falar assim: Senhor, eu não sei não. A pessoa está aqui à beira da morte. Senhor, já joga a corda logo. Porque a pessoa, toda vez que o Senhor fica jogando a corda, a pessoa passa a tesoura, passa a tesoura, passa a tesoura e fica cortando a corda. Leva, Senhor. Não. A pessoa está ali. A Bíblia fala que a oração da fé salvará o enfermo. É a oração de quê? Da fé. A pessoa pode estar triste, desanimada. Querido, eu tenho que levar o Evangelho. E como é que eu levo o Evangelho? Levando a esperança, levando, olha, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na cura, nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, na porta aberta de emprego, nós cremos, eu creio, eu profetizo, em nome de Jesus, vai fazer, vai se abrir. Cara, fé inteligente. Eu oro assim por quê? Porque a Bíblia fala que eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Então eu preciso exercer. O manifestar é Deus, o cumprir é Ele. Porque se eu for ficar assim, bom, será que Deus, cara, eu vou parar numa vida incrédula, eu vou parar numa vida de inércia, eu vou parar de sonhar, e quem não sonha já morreu, sabe? A falta de fé coloca pessoas na inércia. As pessoas oram desconfiadas, dizem acreditar, mas sempre há uma raiz de dúvida. Tiago 1, 6 e 8, e a gente caminha para o final. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas, eu gosto muito desse versículo, que às vezes é um tapa na cabeça. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisas e inconstantes em todos os seus caminhos. Deus não trabalha com pessoas indecisas. Deus não trabalha com pessoas inconstantes. Ele só faz uma coisa com esse tipo de pessoa. Quando a pessoa reconhece que está sendo assim e quer mudar, aí ele pega essa pessoa e muda a vida dessa pessoa. Só que é o seguinte, Deus não trabalha com pessoas indecisas, porque Deus é um Deus de decisão. A Bíblia fala que Ele é. A Bíblia fala que Ele faz. A Bíblia não mostra que Deus ficou em dúvida. Até naquele momento em que Ele pega e fala que assim, Moisés, vou acabar com todo mundo. Então, aí Moisés pega e fala assim, Senhor, pensa bem. Mas você não viu Deus falando assim, olha, eu estou pensando aqui em acabar com todo mundo e tal. Deus pega e fala, olha, vou acabar. E Moisés chega, Senhor, o que vai ser desse povo? O Senhor tira eles do Egito, o Senhor prometeu uma terra, aí se o Senhor acabar com eles, vai dar ruim aí e tal. E Deus pega e fala o quê? Não, tá bom. E aí, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para poder se arrepender. Mas Deus não trabalha com pessoas indecisas. Uma hora quer um apartamento na Vila São, uma casa na Vila São Luís, outra hora quer uma casa em Copacabana, não a Copacabana aqui, mas a Copacabana lá na Atlântica. Outra hora quer morar em Teresópolis. Aí Deus fala que assim, não, dá para decidir orar em cima de uma coisa só, ou então não ora em cima de nada, só pede a casa e eu vou fazer. As pessoas têm tido as suas vidas congeladas porque têm sido indecisas. Ora acreditam que Deus vai curar, ora acredita que Deus não cura, ora acredita que Deus vai dar um casamento, ora acredita que vai morrer encalhado por aí pro resto da vida. Bom, muitas pessoas estão com as suas vidas engessadas porque são indecisas e inconstantes. Deus não compactua com pessoas que vivem dessa forma, porque Ele nos deu uma arma poderosa, a fé. Ou seja, Deus fala que assim, olha, você não precisa ser indeciso, eu estou te dando a fé. Fé é o quê? Certeza. Uma pessoa indecisa não pode dizer, eu estou exercendo a minha fé. Não, não está, porque a Bíblia fala que a fé ela é certeza. A Bíblia fala que a fé ela é convicção. Sabe? Convicção, ou seja, eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Bom, não é indecisa. A falta de fé
ou a fé duvidosa, que na realidade é incredulidade, ela interrompe os processos de Deus na vida da pessoa. Então eu quero terminar com Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20, eu amo essa passagem. 17, 14 a 20. Ele fala assim: quando chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas a eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Nem Jesus teve paciência com a falta de fé dos discípulos. Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois, em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Essa passagem ela deixa claro que se eu não tenho fé no que eu estou fazendo, Deus nunca vai me abençoar. É direto, Ronaldo. Se eu não tenho fé, eu não posso crer na bênção de Deus. Ou, a não ser que a pessoa queira ser abençoada somente pela misericórdia. Eu não quero ficar sendo abençoado por misericórdia. Eu quero ser abençoado pela minha fé. Através da misericórdia de Deus muitas vezes, porque a gente não merece, né? Mas esse é o negócio. Jesus ele repreende os discípulos, chamando-os de geração incrédula. E a gente tem vivido igualzinho. Os discípulos eles andavam com Jesus, para cima e para baixo, viam os milagres acontecendo, eles impunham as mãos como Jesus, da mesma forma, e eles eram curados, as pessoas eram curadas, eles faziam obras tais como as obras de Jesus. Só que muitas vezes no momento da decisão, a incredulidade, o medo tomava conta deles. E aí eles não viam aquilo acontecendo, até que eles perguntam isso para Jesus: por que a gente não conseguiu? E aí Jesus: ora, por quê? A pequenez da fé. Tem muita gente que anda com Jesus, tem muita gente que está na igreja, vê o milagre acontecendo, mas na hora do vamos ver, nada acontece. Tem muita gente no nosso meio, eu não estou acusando ninguém, mas no nosso meio, que vê o milagre acontecendo, oh glória a Deus, crê muito no milagre da vida do irmão. Oh Marta, a gente acredita que Deus vai te curar, glória a Deus, Deus curou a Sara, Deus vai curar você também. E aí a pessoa chega na hora da provação, na vida dela: não, comigo não. Incrédulo. A gente está vivendo uma geração em que os discípulos andavam com Jesus, operavam sinais e maravilhas junto com Jesus, porque não era só Jesus que curava os enfermos, não era só Jesus que expulsava os demônios. Você imagina, a Bíblia sempre relata Jesus cercado por uma multidão. Imagina Jesus, quase aquele apóstolo famoso, para a gente não ficar falando, que depois eu vou botar no YouTube, né? Então, e você sabe com o negócio de inteligência artificial, pega-se os nomes, as palavras, né? Mas o apóstolo do lencinho lá, que o cara sobe num palanque, já viu essa? O cara sobe num palanque, o povo vai passando no corredor e ele aqui, ó, só impondo as mãos aqui, ó. Não viram isso, não? Procura na internet, depois vocês vão ver o negócio. E o cara fica, quando não, ele fica com um lencinho, passando lencinho assim, todo mundo. Não era só Jesus. Os caras eram usados por Deus, pelo poder de Deus, curavam enfermos, mas
a fé fracassou em algum momento. E aí Jesus vem ensinando, falando que assim, olha, se vocês acreditarem, e a irmã Maria Corrêa me deu, né, umas sementes de grão de mostarda. Eu peguei as minhas, Gabriel e Elisa pediram para a mãe fazer, eu dei umas 2 ou 3 para eles, pediram para a mãe fazer um chaveiro de resina, para botar ali. E foi bom porque eu sentei com eles e falei, olha, tá vendo Jesus quando falou, e eles nunca tinham visto, né, e tudo mais, tá, eu expliquei. Jesus pega e fala que assim, vocês não precisam ter muita coisa, vocês só precisam acreditar no poder de Deus, vocês só precisam acreditar nisso que vocês estão fazendo. A gente está vivendo um tempo instável, de igrejas cheias, mas de muitas pessoas duvidosas. A gente está vivendo uma geração de que a gente canta muita coisa, só que quando o negócio é com a gente, o buraco fica mais embaixo, como diz o bom carioca. A gente tem vivido isso, hoje as pessoas confiam mais nas revelações do que na vida de oração, uma vida com Deus, uma vida de fé. Confiam mais na bula de um remédio, no diagnóstico de um médico do que no poder de uma oração. E enquanto a nossa geração for assim, Simone, certamente os milagres continuarão sendo escassos. Eu sou de uma geração, quem é evangélico aqui há mais tempo, eu não vou dizer muito para não apontar a idade dos irmãos, mas todo mundo já é crente aqui há um bom tempo. Mas eu sou da geração em que, cara, um paralítico entrava na igreja, ele era curado, saía andando. Eu já cansei de contar aqui histórias que eu via acontecendo. Uma vez eu vi isso, gente, eu me arrepio de lembrar. A igreja num mover de oração imenso. Então, para poupar ar-condicionado, o pastor da onde eu vim, né, o Miguel Ângelo, ele orando, uma multidão, a igreja lotada, ele orando, impondo as mãos, liberando palavras, as pessoas sendo curadas na hora, sabe? Ele colocava a mão, daqui a pouco a pessoa vomitava tumor. Eu me lembro disso uma quarta-feira, não me esqueço disso. E daqui a pouco a igreja toda em oração, aquela fila, porque lá, né, uma catedral, ela faz assim. Então você tem os 2 corredores principais aqui para chegar no altar, e a fila e o corredor cheio. E aí do nada começa a entrar uma nuvem pela janela da igreja. Entrou uma nuvem grossa aos nossos olhos, entrou por uma janela e saiu pela outra. No momento em que ele virou e falou assim, ele usava um microfone igual o meu, e ele orando, ele falava assim, Senhor, eu já não aguento mais, meus braços estão cansados, mas continuo orando. Gente, eu estou falando isso aqui no altar da igreja, sagrado, está gravado, quem é dessa minha época de lá sabe. Quando ele orou isso, 1 minuto e meio depois, entrou uma nuvem pela janela da igreja, e essa nuvem foi passando, uma fumaça, uma nuvem mesmo, foi passando. Quando ela ia passando, as pessoas iam caindo no poder, povo colocando pedra dos rins para fora. Tinham 4 paralíticos naquela noite da igreja, 4, e 4 pessoas que já estavam na igreja. Não era assim, nunca vi a pessoa apareceu, não. Alguns surdos do departamento de surdos que ficava lá no cantinho, pessoas botando a mão, eu estou escutando. Os paralíticos começaram a levantar, e aquela nuvem foi passando, a igreja ficou paralisada, todo mundo dando aleluia, glória, eu estou arrepiado de lembrar, e aquela nuvem foi embora pelo outro lado da janela. Eu sou da época em que o povo acreditava que isso era possível. Quantos milagres, eu estou contando os que eu vivi, agora imagina o quanto vocês viram aqui. Imagina o quanto vocês viam dentro das igrejas, principalmente quem vem de Assembleia de Deus. Quem vem de Assembleia de Deus aqui, né? O Ronaldo Simone, pastora Ana Paula, né?
Por que Assembleia? Porque isso era muito comum nos meios pentecostais. E o que falta hoje? Será que aquilo ali ficou naquela... Não. O Deus é o mesmo, o poder é o mesmo. Mas se existe falta de fé, vai faltar milagre. Se a nossa vida não for movida pela fé, prepare-se para continuar vivendo a mesma vida sem tempero, sem grandes novidades e sem grandes experiências com Deus. Enquanto a nossa fé for uma fé limitada, a gente vai viver uma vida limitada, porque o justo vive da sua fé. Jesus, ele repreende os discípulos e em seguida ele ensina que se eles tiverem fé, nada lhes será impossível. Por isso que eu falo aqui mesmo, pode virar na igreja, pode trazer, eu acredito nisso, cara. Eu acredito que a partir dessa igreja aqui, Laureano, Sarapuí, os bairros adjacentes, Duque de Caxias vai conhecer a gente, porque existe uma palavra profética sobre essa igreja, sobre isso, que nós seremos referência para curar enfermos. Eu acredito, irmão, por que eu fiz a rampa alguns anos atrás? A minha prioridade foi fazer a rampa de acesso, porque eu quero facilitar o acesso para um cadeirante chegar aqui, entrar, a gente impor a mão e o cara falar assim: eu entrei com a cadeira e estou saindo andando, sabe? Eu quero isso, eu acredito nisso. Então, eu quero fazer 2 desafios para você hoje, para a gente terminar. Primeiro, verifique se na sua vida, e eu tenho feito esse exercício todo dia, eu não sou melhor do que ninguém, não quero me vangloriar, mas eu tenho feito esse exercício todo dia. Verifique se na sua vida existe algum tipo de incredulidade. Se existe, se há, rejeite. Mas não é rejeite assim não, eu não preciso ser incrédulo. Senhor, eu rejeito isso na minha vida, no nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor para retirar isso. E eu não estou falando só sobre curar enfermos, expulsar demônios, libertação, cura. Não. Às vezes é sobre a gente. Às vezes são coisas mínimas. Porque a gente ainda está vivendo o aniversário da igreja passou, mas a gente ainda está vivendo o ano da dupla honra. E se eu não posso, não dá para eu compartilhar ainda, porque eu preciso continuar orando ao Senhor, mas o meu coração tem sido aquecido por uma palavra profética que eu estou buscando em Deus para 2025, que se a dupla honra está sendo cumprida aqui aos nossos olhos, eu tenho visto com esses olhos aqui, que a terra um dia há de comer, como diz o ditado, tem visto a toda a igreja mudando, recebendo dupla honra. 2025, irmão, ninguém segura a gente não. Se a palavra que está no meu coração sendo aquecida, eu ainda não posso compartilhar com vocês. Estou doido, a língua coça, mas eu preciso buscar mais em Deus e saber se de fato é isso. Irmão, ninguém segura a gente não, porque vai ser ano de fé. Vai ser ano de... vai. Então, se existe algum tipo na sua vida de incredulidade, verifique. Se existe, rejeite. Rejeite. É rejeitar. Segundo, exercite a sua fé. Como? Mãe, tô com dor de cabeça, me dá um remédio aí. Tá bom, o remédio tá lá na cozinha, tá lá no potinho de remédio, mas antes vem cá que a mamãe vai orar por você. Ai, esposa, marido, hoje eu dei um jeito no trabalho, a coluna hoje tá, vamos tomar um infralaxezinho, um torcilaxezinho, um negócio, mas antes vem aqui que eu vou orar por você. Oportunidade não falta pra gente. E não se assusta. Mas você tem que orar, querido. Tem que orar
tendo a certeza de que quando no final daquela oração um milagre vai acontecer. Sabe? O pessoal ri muito vou terminar, o pessoal ri muito, fala muito daquele pregador, do R.R. Soares, né? Só fala muito. Meu irmão, mas vai lá. O cara pega, faz uma oração e verifica se o caroço está aí. É isso. É isso. É impor as mãos e ver. Eu não me esqueço até no dia até hoje, o presbítero Gerson com uma bola no joelho aqui, ó. Ele não conseguia subir essa escada na hora da ceia. A gente tem esse vídeo até hoje. Oi? Tava falando com ela agora isso, né? Eu me lembro até aqui, ó, aqui. Eu aqui ministrando a ceia, a gente aqui. E eu virei, falei que assim, o que tá vendo com esse joelho? E ele falou para mim, eu não tô conseguindo dobrar, pastor. Tem uma bola de tão inchado que tá. O senhor acredita que Deus vai curar o senhor? Acredito. Oramos. No vídeo dá para ver. Eu não estou falando porque fui eu, que podia ser o Ronaldo, podia ser a Mariana, podia ser qualquer um outro. Estou falando isso para a glória de Deus. Me lembro até hoje, no vídeo fica nítido a minha mão tocando e no vídeo fica nítido a minha mão entrando. Aquele inchaço desapareceu na minha mão ali. E aí eu mexe agora o joelho, aí mexe. Aí o que acontece? A gente fica meio... Meu Deus, aconteceu! Mas a gente não pode vacilar não. É isso. É isso. Sabe? Oi? O senhor bateu agora para poder ter certeza. Ele falou, opa, sabe? É isso que a gente precisa. Então, irmãos, existe uma palavra dizendo que nada será impossível. Coloque a sua vida e a sua confiança nessa palavra. Uma pastora mesmo fala sempre, ande sobre esta palavra, ande nessa palavra, nada será impossível. Escreve lá no espelho do teu banheiro, na tua geladeira, como eu faço sempre. Se você vai seguindo tudo que eu vou falando para você escrever na geladeira, tua geladeira está cheia de papel lá, coloca lá, nada vai ser impossível. Se você tiver fé, você já tem o que você precisa para ver os milagres acontecendo. Tenha fé, a sua vida é um milagre, agora você precisa ser um agente de milagres. Aprenda a orar pelos outros, sem medo, sem medo. Ah, pastor, e se eu orar e nada acontecer? Mantenha a tua postura, a tua fé dizendo, não aconteceu agora, mas eu acredito que Deus vai te curar. Acabou. E continua orando e Deus vai nos abençoar no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu passei 10 minutos, aplaudi ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Eu estou tão feliz, agora eu olho aquele relógio ali. Vocês já viram que a gente está com um relógio novo?